O Brasil exportou quase 2 milhões de sacas de café solúvel no primeiro semestre. Agnaldo Lima é diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, está aqui no telão. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia a todos vocês. O que aconteceu? Houve queda? O que aconteceu? Bom, o resultado foi até melhor do que nós esperávamos, né? Nós tivemos uma pequena queda. Agora já estamos até com os números já de julho fechados e com o número de julho, né, que é um mês acima do semestre, nós tivemos uma queda de exportação em relação ao ano passado em torno de 2,9%, o que está muito bom para tudo que está acontecendo, né? A guerra da Ucrânia com a Rússia nos tirou dois parceiros aí que corresponderam a 13,6% das exportações brasileiras no ano passado. Só para você ter uma ideia, os dois países, no ano, importam praticamente o equivalente a 500 mil sacas de café, de café solúvel. Então, uma perda desses dois grandes parceiros. O Brasil perdeu um pouco de competitividade pelo custo da matéria-prima aqui no Brasil, né? O café está um pouco mais caro que os nossos países concorrentes, mas está conseguindo se administrar essa situação temporariamente. Agora, com a entrada da safra, eu acredito que isso se equilibre. E alguns problemas logísticos. Então, diante de todos esses desafios aí, né, e desafios inclusive dos impactos econômicos da pandemia, da guerra, os resultados até nos parecem bastante positivos para o setor. Eles esperavam queda maior, então? Sim, com certeza. Se você imaginar que dois países representam 13,6%, a gente já estava imaginando em quedas aí em torno de 8% a 10%. Mas tivemos surpresas com alguns países, né? Nós tivemos um aumento bastante significativo de países tanto da Ásia quanto da Europa e aqui nas Américas. Eu vou dar até o exemplo do Canadá, passou a ser um dos 10 principais destinos do Brasil, até então não era. O Reino Unido, que já é um tradicional comprador e consome muito café solúvel, né? 65% do consumo de café no Reino Unido é na forma de solúvel, cresceu muito. E Mianmar, uma surpresa, um pequeno país pobre da Ásia, está em sétimo lugar entre os maiores importadores de café brasileiro. Então, esses países agregados a outros, né? E aí uma outra surpresa também que vale a pena mencionar, a própria Colômbia, né? Que é produtor de solúvel e é o terceiro maior produtor de café do mundo, está entre os 10 maiores compradores de café solúvel brasileiro. O que aconteceu? Houve alguma mudança no marketing de vocês para esses países especificamente, para ampliar o leque de exportações? Na verdade, foi uma coincidência, né? Por quê? O solúvel geralmente é vendido com prazos de um ano e meio, até 2 anos. Então, o resultado agora positivo é resultado de vendas que foram efetuadas no primeiro semestre do ano passado. Então, isso nos aponta até que se não houvesse a guerra da Ucrânia com a Rússia, provavelmente o Brasil ia bater o quarto recorde consecutivo de volumes de exportação de solúvel, uma vez que nós batemos recordes nos 3 anos anteriores, né? Nunca exportamos tanto. Se não fosse a guerra, com certeza bateríamos outro resultado. Então, foi uma coincidência, foi um momento em que o Brasil estava bastante competitivo e nós conseguimos esses mercados, mas fica uma expectativa bastante preocupante agora para esse semestre, porque esse semestre ele já reflete a alta dos preços da matéria-prima no mundo e, consequentemente, aqui no Brasil, e isso acaba refletindo nas vendas que nós tivemos a partir do final do ano passado para cá. Então, agora, esse semestre que vai ser a prova de fogo para o setor, para saber qual vai ser o resultado consolidado das empresas, mas há uma expectativa de uma queda mais acentuada nas exportações em função dessa perda de competitividade que o Brasil teve e a guerra, novamente, dando consequências a isso. Então, vocês estão bem apreensivos em relação a esse segundo semestre? Com certeza, bastante apreensivo. Nós já estávamos no ano passado, né? Quando verificamos, apesar de 3 recordes de exportação, os impactos econômicos da pandemia iam se refletir no mundo todo, né? Então, já existia uma expectativa de estabilidade nas exportações. Aí, em março, a guerra acabou piorando a situação e o preço da matéria-prima subiu ainda mais, né? Agora que ele está se equilibrando com a entrada da safra. Então, esse balanço todo, né, vai dando uma preocupação que era excessiva no começo do ano passado, ela se agravou no começo do ano, depois ela amenizou agora com os resultados, mas ela volta nesse semestre com bastante expectativa de que os resultados possam ser, pelo menos, próximos da estabilidade daquilo que nós exportamos no ano passado. O
O mercado interno não comporta ou é o volume é muito alto para o mercado interno? Bom, pra você ter uma ideia, né, nós exportamos de 5 milhões e pouco de produção de solúvel, equivalente a 5 milhões e pouco de sacas de café, equivalente. O mercado interno absorve em torno de 1 milhão de sacas, então praticamente 20% desse volume. Então, esses 20% é significativo, é 1 milhão de sacas, praticamente, e o mercado interno tem respondido muito positivamente. O ano passado, por exemplo, nós crescemos quase 6%, foi 5,9%. E a média desde 2016, a média anual, está acima de 3,4%. Então, mostra que o consumidor brasileiro está descobrindo o solúvel pela variedade de marcas e possibilidades de blends que são possíveis para que os consumidores apreciem, e isso tem dado resultado bastante positivo. Mas, como eu disse, representa 20% de tudo aquilo que é produzido de solúvel no Brasil. Precisaria mais campanha ou aumentar esse consumo, né? São Paulo aumentou um pouco, a gente vê bastante cafeteria, mas ainda precisa fazer um trabalho diferente, né? Porque o solúvel vamos dizer, é uma complementariedade ao consumo de café, né? Você tem o café em cápsula, você tem o café de coador, você tem o café expresso, e o café solúvel também ele entra em determinados momentos, se você, pela praticidade, ele é muito rápido, né? Basta que você tenha água quente e misturar o solúvel, né? Você tem ali o café para tomar em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, é um café que tem muita versatilidade, você pode utilizar em esportes ao ar livre, se você estiver trabalhando, fazendo alguma atividade fora do escritório, enfim, passeando. Então, é isso que nós precisamos mostrar aos consumidores, de maneira que a gente consiga aumentar o consumo. E também está nos planos da Bix, para o final desse ano e o ano que vem, nós vamos apresentar um portfólio de produtos à base de solúvel para as cafeterias e começar a fazer eventos em cafeterias também para difundir um pouco mais o consumo do solúvel e quebrar esse paradigma, né? Alguns preconceitos que existem com relação ao solúvel, ao consumo de solúvel. É importante, né? Precisa conhecer. Agora, todo esse cenário, há risco de demissão futura ou vocês já registraram alguma demissão no setor? Não, o setor está estável, como eu disse, não houve perda de produção, né? Nós estamos mantendo a mesma produção dos anos anteriores. Uma queda de 2,9% nas exportações significa muito pouca coisa. E o faturamento aumentou também, né? Eu acho que o setor nunca, em termos de faturamento, mas isso não significa que você está ganhando dinheiro, né? Porque quanto mais caro a mercadoria, mais as margens se apertam em função da competitividade. Então, o preço muito alto não significa que há ganhos para o setor, mas nós vamos ter um faturamento que deve ultrapassar, vai chegar perto dos 800 milhões de dólares esse ano. Então, não significa que nós vamos ter risco de emprego, absolutamente, estamos normais. É só mesmo garantir a nossa liderança mundial, né, que já está consolidada há mais de 5 décadas, continuar mantendo essa liderança mundial na produção e na exportação. Bom, e a torcer também para esse conflito acabar logo, né, para as coisas começarem a voltar ao normal. Aguinaldo, muitíssimo obrigada. Você, como sempre, gentil com a gente. Obrigada por nos atender.